Palavra do Senhor Deus para a nossa meditação está em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3, um dos versículos mais conhecidos aqui do livro de Apocalipse. Nos diz a palavra de Deus: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. São palavras do próprio Senhor Jesus na revelação do Apocalipse ao seu servo João, que traz essa mensagem para a igreja dos seus dias, uma igreja que estava sendo oprimida, perseguida. E esse livro, então, é um livro de conforto, de consolo. As pessoas que estão aí mais ligadas nas redes sociais acompanharam esses últimos dias, muitas polêmicas acerca desse livro, por causa de artistas famosos que o mencionaram nas redes sociais e tal. Nós não vamos entrar nessa polêmica, mas apenas para lembrar que quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando da promessa da vinda do Filho de Deus, do Messias. E embora as pessoas tentem fugir dessa realidade, esse é um fato que vai acontecer. O Senhor Jesus, promessa de Deus desde o Gênesis, de que viria como o Messias, como o Salvador. Depois de muitos anos, veio, encarnou, habitou nessa terra, viveu entre nós, voltou para junto do Pai depois da sua morte e ressurreição e nos prometeu vir uma segunda vez. Ele não está preso ao que o ser humano acha ou pensa ou quer. E geralmente quando as pessoas não acreditam na segunda vinda de Cristo, é como se elas estivessem tentando provar para elas mesmas que isso não vai acontecer. Mas isso não é verdade. Você acreditando ou não, vai acontecer. Cristo vai voltar. Cristo não está preso a esses caprichos humanos, aquilo que o ser humano acha, pensa, quer ou gosta. Ele é Senhor soberano. O livro de Apocalipse também revela esse caráter de Cristo, Cristo que governa as nações, que está assentado no trono, que é louvado, honrado nos céus e na terra. Nos céus por legião de anjos, legiões de anjos, e na terra por aqueles que verdadeiramente creem na sua palavra e o esperam, na santa expectativa de que um dia o bem vai triunfar sobre o mal. Falar em Apocalipse é falar sobre a vitória de Cristo, a vitória da sua igreja, ele vindo como juiz, por um fim em todas as coisas. O Deus que é criador é também consumador de todas as coisas. De maneira que o nosso coração se alegra e encontra conforto nesse livro, que é esse livro de consolo para uma igreja que estava sofrendo, e que todos esses acontecimentos apocalípticos, ou seja, aquilo que antecede a vinda de Cristo, com catástrofes ambientais e fenômenos da natureza acontecendo de forma mais intensa, essas coisas são descritas nesse livro, serve para nós como uma preparação. Então, diante da realidade desse livro, nós tememos e esperamos reverentemente a segunda vinda do nosso Mestre Jesus. O livro nos prepara então para isso. O texto que nós lemos, versículo de número 3 do capítulo 1, nos diz que são bem-aventurados aqueles que leem. Nós estamos em um mundo da tecnologia, e o mundo hoje é muito mais visual e auditivo do que o mundo dos que leem. Mas o texto nos desafia, nada substitui uma boa leitura das Escrituras, da Palavra de Deus. Esse é um exercício recomendado, nas Escrituras. Bem-aventurado então, feliz é aquele que lê, aquele que busca conhecimento nessa palavra, busca um conhecimento profundo. Essa é a ideia. É uma leitura que gera conhecimento, discernimento, entendimento, que traz clareza para a nossa alma. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, conforme diz o Salmo de número 105. Então,
ler essa palavra é algo muito prazeroso e abençoador. Mas nesse mundo de tantas tecnologias, você pode também ouvir essa palavra. E isso também está dito nesse texto. Bem-aventurados são os que leem, mas bem-aventurados, felizes também são aqueles que ouvem a palavra dessa profecia. São felizes porque não apenas ouvem e entendem o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, é considerar atentamente aquilo que está sendo anunciado, é perceber o sentido, é compreender. Bem-aventurado você que nos acompanha nessa manhã, ouvindo essa palavra, que não é uma palavra de homens, é a palavra do próprio Deus para o nosso coração. Ele está nos dizendo que felizes são os que leem, os que ouvem a palavra dessa profecia. Mas o texto também acrescenta mais uma informação, que são felizes aqueles que guardam essa palavra na mente, na alma, no coração. Então a importância de ler, e você que tem dificuldade de ler, mas ouve, e a importância de ouvir, entender essa palavra e guardar no coração. O texto então nos desafia a cuidadosamente praticarmos aquilo que nós entendemos como sendo verdades trazidas pela palavra de Deus, reveladas pela palavra de Deus. Apocalipse é o livro de revelação, é uma antecipação daquilo que vai acontecer. O livro nos diz de antemão aquilo que vai acontecer nos últimos tempos. E nós já percebemos hoje esses sinais do fim. E embora as pessoas achem que esteja demorando, Jesus virá no tempo certo, porque ele fez a promessa e fiel é aquele que fez a promessa, e a sua promessa não está presa aos caprichos humanos, ele virá no seu devido tempo. E a igreja do Senhor tem discernimento e entendimento espiritual para esperar e confiar nele. Não adianta querer fugir dessa realidade, tentar se auto-enganar e achar porque pelo fato de você não crer, isso não vai acontecer. Isso não é verdade, vai acontecer. Você estando preparado ou não, Cristo virá. E aqueles que estiverem desapercebidos, eles pagarão um preço muito alto, porque eles receberão uma condenação. O livro caminha nessa direção. O texto bíblico nos diz que o tempo está próximo. Então, fique muito atento a essas palavras. E não por um sentimento de medo, nada disso. É o contrário, né? O livro é consolador, é um livro de esperança. Então, nós esperamos com o coração cheio de expectativa. Há uma realidade maior e melhor que está por vir. Então, longe de nós termos qualquer outra preocupação de medo, de insegurança. Ao contrário, o Senhor é fiel, Ele fez a promessa, Ele virá buscar o seu povo, a sua igreja. Isso deve gerar uma alegria, uma santa expectativa no nosso coração e um desejo de santificação. O livro de Apocalipse fala muito sobre santidade, de louvor a Deus, de entrega, de devoção, de dedicação. E é isso que nós precisamos fazer. De que forma nós nos preparamos para a segunda vinda de Cristo? Consagrando a nossa vida a Ele, entregando o nosso coração a Ele, andando na verdade, andando de acordo com o seu ensinamento, lendo, ouvindo, praticando a sua palavra, como servos obedientes, não nos guiando de acordo com a inclinação do nosso próprio coração, dos nossos vícios, desejos pecaminosos, mas de acordo com a santa e soberana vontade de Deus. Peça a Deus, meu querido ouvinte, para que Ele abra o seu entendimento, para que você possa conhecer verdadeiramente o Senhor Jesus e aguardar a segunda vinda. Ele virá. Nós teremos ao lado dele uma eternidade nos céus. Deus abençoe a sua vida, meu querido, e que você, entendendo essa palavra, santifique a sua vida e aguarde com a santa expectativa a vinda do nosso Salvador. O Senhor Jesus te abençoe. Amém.